Fala aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma questão. Vamos resolver agora aqui a questão 4, que é do Enem 2015, questão 159. Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Bom, vamos lá então, galera. Primeiro vamos achar aqui o total de rendimentos, tá? Para a gente saber aqui o valor total das rendas de todos esses brasileiros aí. Bom, nós temos aqui um total de 101,8 milhões, né? Vou colocar aqui como notação científica. Em vez de escrever um monte de zero, vou simplesmente colocar aqui o número 1 milhão representado em potência de 10, né? Que é 10 a sexta. Então vai ser isso vezes a média, né? Então, mensalmente, a média desses brasileiros aí é de R$ 1.202. Então isso aqui vai dar o seguinte, ó. Deixa eu calcular aqui, 101,8 vezes 1.202. Então vai dar 122.363,6 vezes 10 a sexta reais, né? Então vai dar um número bem grande aí, tá bom? Que é 122.363, só que vezes 1 milhão, né? Então seria esse número aí com mais os 6 antes da vírgula e 5 zeros, tá bom? Mas vamos deixar assim mesmo em notação científica para facilitar aqui os nossos cálculos. Bom, os 10% mais pobres, a soma de rendimentos mensais deles foi de equivalente a 1,1% desse valor aqui. Então os mais pobres, eles juntos, eles ganhavam, deixa eu escrever aqui embaixo, tem mais espaço. Então os 10% mais pobres, que tinham as menores rendas, né? Eles tinham 1,1%, que é a mesma coisa que 1,1 sobre 100, que é a mesma coisa de... Não, vamos deixar assim. É porque, na verdade, fração, o número de cima não pode ter vírgula, né? Então, em decimal vai ficar 0,011, que é só você pegar essa vírgula e andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ser isso vezes 122.363,6, que vai dar 1.345,9996. Isso vezes 1 milhão, né? Então, essa é a soma das rendas dos 10% mais pobres, tá? Já os 10% mais ricos, eles equivalem a 44,5% do total, né? Ou seja, 44,5 sobre 100, que equivale ao número decimal 0,445. Então vou pegar isso e também multiplicar por 122
363,6. Então aqui vai dar uma renda bem maior. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Esqueci do vírgula. 6 vezes 0,445. Isso vai dar 54.451,802, né? Vezes 1 milhão. Então esse é o total, a soma total das rendas dos mais dos mais ricos. Bom, se ele quer saber a renda média dos mais pobres vai ser eu pegar esse total aí que eu acabei de achar, que é 1.345,9996 vezes 10 à sexta, e vou dividir isso pelo número de habitantes, né? Que seria 10% desse total aqui, ó. Só que para você calcular 10% de um valor, é só você dividir ele por 10. Então você vai apenas deslocar aqui a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 10,18. Então os 10% mais pobres corresponde a 10,18 vezes 10 à sexta. Aqui eu vou cortar as potências, né? Então eu vou fazer 1.345,9996 e dividir por 10,18. Isso vai me dar aqui uma renda média de R$ 132,22. Então essa vai ser a renda média dos 10% mais pobres, tá bom? Que é o total da renda deles dividido pela quantidade de pessoas. Já a renda média dos mais ricos, os mais ricos teve um total aí de 54.451,802 vezes 10 à sexta, né? A quantidade de pessoas é a mesma dos mais pobres, né? Seriam os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Então, 10,18 vezes 10 à sexta. Então, eu vou simplesmente... Aí eu cortei aqui o 10 à sexta com 10 à sexta. Então, eu vou simplesmente fazer 54.451,802 e vou dividir por 10,18. Que vai me dar, então, uma renda média de R$ 5.348,90. Então, a diferença entre uma renda média de um mais pobre para o mais rico, então a diferença vai ficar o seguinte: o mais rico ganha em média, os 10% mais ricos ganham em média R$ 5.348,90 menos R$ 132,22 do mais pobre, que vai me dar R$ 5.216,68. Então, a diferença entre a renda média dos 10% mais ricos com 10% mais pobre vai ser de R$ 5.216,68. Portanto, letra E vai ser o gabarito. Beleza? Então é isso, galera. A questão ficou um pouquinho extensa, mas foi porque eu expliquei passo a passo, tá? Aqui vocês têm que ter a noção de fazer os cálculos aí mais rápido, tá? Mas foi uma questão um pouquinho trabalhosa, porém mais chatinha em relação a cálculo do que exatamente entender a questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.